que toca a notícia na nossa... CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente para mais um cafezinho. Seja bem-vindo, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, Felipe, todos os nossos queridos ouvintes. Muito bom dia, Bruno Silva. Bruno continua aqui no Fomenta 2025, o evento que reúne municípios de pequeno porte do estado de São Paulo para discutir os seus desafios. E uma pauta que está entrando aqui nas discussões de hoje é a inteligência artificial, até como uma provocação de como democratizar o uso dessa tecnologia para que ela chegue também em cidades pequenas sem aumentar as desigualdades. Também hoje, um tema voltado para o empreendedorismo feminino e a cultura como eixo econômico. E aí tem a palestra da vice-prefeita de Rio Claro, num discurso de inclusão avançando e também de algumas questões, como é que as mulheres estão tendo acesso a crédito, a capacitação, né? Como é que a gente consegue avançar também nas promessas. E além disso, tem assunto de cultura, o desafio para mostrar os investimentos em arte, em desenvolvimento, né? Não como um gasto, mas realmente como um investimento. E no período da tarde tem assunto que pode gerar polêmica por aqui. As loterias municipais, crédito imobiliário, emendas impositivas, os novos caminhos para arrecadar, mas também alertar para o risco de má gestão e falta de planejamento. E para encerrar o dia de hoje, vai ter uma palestra com Drauzio Varela, que vai trazer uma visão crítica sobre o papel dos gestores na saúde pública, especialmente na defesa do SUS, no momento em que recursos são cada vez mais escassos. Tá bom por hoje, né, Bruno? Nossa, gente, olha, se conseguir tirar disso algumas medidas práticas, olha, eu vou falar, né, ali práticas do dia a dia já, né, para ser implementadas para além da conscientização, já tem boa parte da solução dos problemas aí para os municípios, né? É óbvio, a gente traz com muito bom humor, assim, a informação, porque é excelente você ter os gestores falando sobre os assuntos que realmente importam e que vão impactar no dia a dia das cidades. Pegou, por exemplo, a questão da inteligência artificial. A gente não tem nenhuma regulamentação nacional ainda sobre isso de modo mais explícito, né? A gente não tem uma compreensão ainda adequada sobre como utilizar isso e as potencialidades, né, Sandra, queridos ouvintes, principalmente com foco nessa dimensão da administração pública, né? As pessoas vão utilizando no dia a dia, mas usando ali muito mais de forma instintiva, a partir da necessidade do trabalho e tudo mais. Só que como isso pode ser um eixo organizador? Como isso, por exemplo, pode trazer novidades em termos de geração de dado, em relação a dimensões arrecadatórias, quanto à fiscalização do município, quanto à otimização de serviço. Então tem um mundo infinito de possibilidades para poderem ser debatidas e discutidas nesse sentido. Então acho que é um dos temas importantes. Todos eles aí guardam a sua devida relevância, né? Você traz, por exemplo, a questão das mulheres. Hoje, se a gente parar para pensar, ainda é um mega desafio no Brasil a dimensão envolvendo igualdade de gênero, né? As remunerações aí, você tem legislação nacional falando sobre as carreiras, as remunerações, só que isso ainda é um desafio a ser cumprido lá na base, né? O estímulo a isso tudo. Então, temas importantíssimos, tomara que a partir dessas influências, palestras, conversas e conexões, isso possa trazer boas lições aí para os municípios e os municípios da região, inclusive, né? E a gente está falando dos desafios dos pequenos municípios, mas há pouco o André Berenguel, que está acompanhando a Feira da Construção Civil em Indaiatuba, conversou com o prefeito da cidade sobre a expansão imobiliária, né, e a necessidade de se pensar também na sustentabilidade desse crescimento e na melhoria até da qualificação da mão de obra para atender a essa demanda, né, André? Pode também complementar aqui, se integrando a essa discussão aqui do cafezinho, André. Opa, bom dia, Bruno. Bom dia para você também, pegando uma xícara aqui do cafezinho rapidinho, né? Mas foi isso. Bom dia, André. Já comentou aqui na feira da construção civil aqui em Indaiatuba com o prefeito Dr. Custódio Tavares, porque no aspecto político, Bruno, a gente comentou aqui com ele trouxe, né, pra gente, no começo do mandato, eles acabaram suspendendo a aprovação de novos empreendimentos aqui no município, até por uma questão
de ordenamento do solo e do espaço, porque eu falei com ele, né? É de grande interesse, logicamente, dos prefeitos a construção de empreendimentos aqui. Um dos simples pontos, questão de um IPTU, né, para o município. Mas atrás dessa questão do empreendimento que chega, você tem toda a questão de ordenamento social com relação à escola, à saúde, a saneamento básico. Então, cabe aí ao Legislativo e ao Executivo toda essa ordenança também. Isso a gente trouxe aqui, que é algo fundamental até para uma construção sustentável aí, e ordenado, organizado do município. Eu vou além, viu, André? Tem um ponto importante, uma vez mais, bom dia para você, né? Eu acho que tem uma questão que ela é central, ela é vital, que diz respeito à lógica da expansão dos municípios, porque, obviamente, que há interesses econômicos, e eles são muito bem-vindos, são positivos também para a expansão das cidades, para a geração de emprego, enfim, tudo mais, só que é preciso que as prefeituras tomem muito cuidado e as câmaras, como você sinalizou, participem ativamente desse debate, para que isso depois não acabe incorrendo num avanço que é um avanço não programado do município, e aí você vai ter outros problemas lá na ponta, como, por exemplo, ofertas básicas de serviços públicos. Quando eu chamo atenção em relação à dimensão do plano diretor, é que essas discussões têm que estar muito estruturadas e muito bem alinhavadas com esse debate sobre o tipo de município que queremos, a forma como ele vai ser guiado, quais vão ser as áreas específicas de interesse econômico, quais não são, quais são as áreas eminentemente residenciais, os tipos de equipamento. Então isso envolve um debate que é um debate muito mais complexo, entre urbanistas, a dimensão ambiental ela tem que ser também pensada, porque você precisa, por exemplo, cada vez mais de pontos no município que sejam de permeabilidade, né? A gente já tem muito concreto nas nossas cidades, vamos dizer assim, e não há nenhum problema em você expandir as construções, mas desde que isso também se dê de forma ordenada, organizada, pensando no impacto ambiental do médio e do longo prazo. E, obviamente, que toda a expansão traz também pontos positivos, como você sinalizou para a prefeitura, em termos de ganhos arrecadatórios, mas traz, ao mesmo tempo, dificuldades que depois podem passar a ser permanentes no exercício, né? Porque na mesma proporção que você tem aumento de arrecadação, você tem também lá na ponta aumento de custo depois, né? Então é todo o sistema que tem que ser pensado: transporte público, dimensão de mobilidade, a dimensão ambiental, a própria viabilidade dos empreendimentos, um conceito que tem que se tornar cada vez mais comum, que em Campinas, hora ou outra, a gente está sempre discutindo aqui também no café, porque é apresentado nos debates que estão aparecendo na Câmara, debates sobre a organização da cidade, que é, por exemplo, o conceito de cidade 15 minutos, que é de você justamente diminuir essa necessidade de circulação para vários pontos. Então, acho que tem muitos assuntos relevantes e que devem ser levantados e debatidos nesse momento, né? Tem outro assunto que diz respeito aqui à cidade de Campinas, que foi a Câmara aprovando ontem o projeto do PITS, o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, ainda que alguns ouvintes já tenham se manifestado desde amanhã sobre essa questão. O projeto transforma uma área de 17 milhões de metros quadrados em um espaço voltado à pesquisa, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Teve uma mudança ali no zoneamento, né, da região. A área incluída no projeto tem 2 setores, uma parte prioritária com maior densidade urbana e outra voltada à expansão de atividades econômicas e projetos inovadores. O novo zoneamento abrange o Polo de Alta Tecnologia, Campi da Unicamp PUC, além do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que inclui a Fazenda Argentina. A proposta exige preservação de áreas verdes, renaturalização do Ribeirão Anhumas e recomposição da vegetação nativa. E um outro detalhe é que toda a infraestrutura de água, esgoto, energia e telecomunicações deve ser subterrânea e compartilhada. A gestão do polo vai ser feita por um comitê de análise com representantes das secretarias municipais para definir critérios para projetos, aprovar construções e acompanhar os indicadores. Foi aprovado, né, Felipe? Foi aprovado, aliás, ontem, né, tratoraço, né? Foi aprovado tudo ali no âmbito da Câmara do que foi discutido, né? Mas tem até uma curiosidade. Como que os ouvintes têm reagido a isso tudo, hein? Tem muitos ouvintes nossos de Barão Geraldo, já desde o começo dessa proposta do PITS, que reclamam muito sobre essa mudança. Até porque houve ali no Hub de Desenvolvimento uma carona que a Prefeitura pegou para poder fazer o PITS, né? E segundo aqui o Arthur Mendes, por exemplo, o PITS não passa de um grande empreendimento mobiliário,
né? Então ele critica bastante aqui. Nós ouvimos, inclusive, na época, o Wagner Romão, que hoje é vereador aqui em Campinas, e ele é uma das lideranças de Barão Geraldo que está à frente do PITS, e ele criticava bastante também isso, né? Não só a questão de criar prédios no distrito de Barão Geraldo, mas como o próprio descontrole, palavras, né, usadas pelos representantes nas aprovações e no cuidado ambiental. Eu acho que esse era o ponto central mesmo, né? Eu já tinha comentado ontem aqui antecipado que eu acreditava também que passaria, né, devido à configuração política hoje e a forma como o projeto veio tramitando, mas tinha resistência e que continua, na verdade, a resistência dos setores da oposição, né, Felipe? Acho que esse é o ponto claro, né? E a preocupação, eu acho que ela é muito legítima, porque é como você concilia efetivamente a preservação ambiental com os interesses econômicos para a expansão. Veja, ambos são importantes e ambos são necessários para o desenvolvimento da cidade, mas como você consegue equacionar isso e como garantir que efetivamente vai haver esse equilíbrio? Então, acho que é por aí que passa a grande preocupação dos representantes políticos, que também têm a sua legitimidade, né? Embora a gente saiba, devido à configuração, insisto aqui, política ali da Câmara, a forma como o projeto vinha tramitando, as manifestações dos vereadores, que ele seria, de fato, aprovado, né? É isso. A proposta recebeu 24 votos favoráveis, 5 contrários e um vereador se absteve. E com esses destaques de hoje, Bruno, a gente fica por aqui. Amanhã, é claro, seguimos com mais esse olhar para as discussões aqui do Fomenta 2025 e o que mais acontecer, né, na cidade, na nossa região. Certamente, a gente segue de olho aqui, ficamos todos atentos, né, Sandra, queridos ouvintes, né? E amanhã a gente volta com mais um cafezinho ali, de olho no Fomenta, que está trazendo discussões muito interessantes também. Um abraço a todos. Tchau, Bruno. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais risco